Olá, meus caros. A gente vai falar agora, tá, de um tema bastante interessante em gestão de pessoas, que está relacionado à avaliação do desempenho, bem como à gestão do desempenho. Bom, muitos fazem certa confusão acerca das duas terminologias, o que seria avaliação, o que seria gestão do desempenho. Então, ao final do nosso curso, tá, eu quero que fique bem claro para vocês a diferença, porque não são termos sinônimos. E a gente vai falar dos principais elementos constituintes da noção do desempenho, por que é importante avaliar o desempenho, por que é importante ter um sistema de gestão do desempenho na organização. Ok? Para quem não me conhece, sou o professor Renato Lacerda, sou analista de gestão pública do MPU e a gente vai viajar gostoso aqui pelo mundo da gestão de pessoas, hoje falando de gestão do desempenho e avaliação do desempenho. Vem comigo? Vamos lá? Bora lá! A gestão do desempenho e a avaliação do desempenho está relacionada à política de aplicação de pessoas no âmbito da organização, ok? Então vamos tratar dos conceitos iniciais aí acerca do que vem a ser desempenho, tá? Eu vou pegar orientações do Guia para a Construção de Indicadores do Gespública ao definir desempenho, tá? Esse guia vai dizer pra gente que desempenho é igual a determinado esforço que nos conduz a certos resultados. Então aqui nos diz o Guia para a Construção de Gespública. Desempenho pressupõe um dado esforço para o alcance de resultados e, por assim considerar, esforço e resultados são duas dimensões do desempenho que precisam ser mensurados por padrões de qualidade e excelência para garantir que as organizações alcancem seus objetivos por meio do trabalho das pessoas. Então aqui a gente já vem com um elemento bastante importante, tá? Quais são as dimensões do desempenho segundo o Guia para a Construção de Indicadores do Gespública? Tanto o esforço quanto o resultado. Quando eu enfatizo o esforço, eu uso indicadores para medir o esforço despendido, tá? Quanto tempo fiz, quanto recurso gastei, se foi em tanto tempo, se foi racional. Agora, quando eu avalio do desempenho o resultado, eu avalio o grau de qualidade e quantidade das minhas entregas, ok? É importante dizer que desempenho não é só desempenho humano, tá? Há desempenho medido do setor, da organização. Quando eu falo de desempenho humano, o meu grande foco é a avaliação do desempenho, de modo bastante pontual. Quando eu falo em gestão do desempenho, eu estou falando da soma de todos os desempenhos dos diversos níveis, de todos os setores e da organização, e não somente do indivíduo, tá? Para que fique claro, eu vou começar falando, né, dos elementos mais simples, depois eu vou contextualizando e trazendo para vocês aquilo que é bastante específico. Então, eu vou ser mais geral para depois ser mais específico, mas antes, conceitos iniciais, para vocês entenderem bem o que vem a ser esse tal desempenho, tá? Segundo diversos prismas. Então, o desempenho, claro, vai ter uma relação muito estreita com o conceito de motivação dos indivíduos, pois quando os indivíduos se encontram satisfeitos, eles tendem a produzir os melhores resultados por meio do seu esforço individual. E várias teorias de motivação assim vão dizer, tá? Ou da força do desejo de alcançar resultados pessoais. Então, presta atenção nisso. O desempenho ele tem vinculação com o seu grau de motivação. Motivação, que vem do latim movere, que significa mover-se em determinado sentido, com certa intensidade, com certa permanência. Existem diversas teorias de fluxo ou processo que definem que o esforço do indivíduo é condicionado pelo valor que ele atribui ao resultado que ele pode obter por meio do seu comportamento ou desempenho. Então o indivíduo ele se motiva a ter um bom desempenho quando ele percebe que aquele bom desempenho é apto a gerar o resultado de valor que ele espera alcançar. Então isso é muito importante, uma dimensão relevante do desempenho humano nas organizações. Os indivíduos motivados tendem a gerar os melhores resultados, ok? Porque vão ter um elevado grau de esforço, porque sabe que aquilo gera um resultado benéfico para ele e não só para a organização. Toma cuidado. Eu quero que você responda a seguinte questão para mim. Indivíduos motivados geram os melhores resultados, têm o melhor desempenho, certo ou errado?
Errado, porque mesmo o desempenho não carece só da motivação. Existem diversos elementos contextuais que a organização deve fornecer ao indivíduo para que ele gere melhores resultados, tá? De repente, olha só, você está extremamente motivado, mas você não tem a competência requerida para alcançar o melhor resultado, porque a organização não te deu suporte, não te deu os instrumentos necessários ou não te deu o treinamento para chegar lá. Eu costumo até dizer, gente, que é muito melhor, aliás, não é nem muito melhor, eu não sei o que é pior, na verdade, se é o motivado incompetente ou se é o desmotivado competente. Porque o motivado incompetente vai fazer muita coisa, mas só vai fazer merda. O desempenho dele vai ser sofrível. E o cara que é competente, mas não quer fazer porque não está motivado, não vai entregar nada. O que é pior? O motivado competente, o motivado incompetente ou o desmotivado competente? Não sei. Não importa porque não cai na tua prova. Eu só quero que você entenda o seguinte: motivação não vai necessariamente melhorar o desempenho. Tem outros elementos que vão influenciar a motivação. Influenciar o desempenho. Mas a motivação é um ótimo influenciador do desempenho? Sim, mas vai garantir que você vai entregar os melhores resultados e ter um grande desempenho, um desempenho brilhante? Não mesmo, porque precisa também de elementos contextuais. A organização deve dar suporte, treinamento, entre outros elementos. Então, olha isso aqui para mim, olha só. Então, são diversos os estímulos do melhor desempenho. Então, eu posso dizer que desempenho é multidimensional, sim ou não? Sim. Desempenho, e vou colocar aqui, ó, é multidimensional. Ele vai considerar diversos elementos. Olha só para você ver. Então, lembrando que motivação tem a ver com desempenho tem a ver com esforço e resultado. Então, o seu esforço, que é o seu comportamento, tá? Comportamento do indivíduo, que vai caracterizar o seu desempenho, vai ser norteado pelo valor que ele atribui às recompensas que ele pode receber do seu esforço, da sua habilidade pessoal, não é que ele foi treinado para desenvolver, pela destreza técnica, bem como pela percepção de que as recompensas dependem desse esforço e a percepção do seu papel. Isso tudo vai gerar o desempenho do cara, que pode ser um desempenho elevado ou não. Então, olha quanta coisa vai influenciar o desempenho. Você sabe que seu esforço individual pode te trazer algo, que é a tua percepção das recompensas inerentes ao seu esforço. Você tem também a percepção do seu papel, daquilo que você faz. Pode ou não pode ter habilidades pessoais que desenvolvam melhor esse desempenho. E o valor que você atribui à recompensa que você se considera capaz de alcançar. Tudo isso vai influenciar no seu grau de desempenho, ou seja, no grau de esforço que você vai fazer e de resultados que você vai alcançar, tá bom? Então, olha só, fique ligado, sempre bom ficar ligado no que eu digo, fique ligado, tá? Por meio da avaliação de desempenho, podem ser localizados problemas não só do cara, mas de supervisão de pessoal, de integração do empregado à organização ou no cargo, tá? Que presentemente ocupa, de dissonâncias, de desaproveitamento de empregados com potencial mais elevado do que é exigido pelo cargo, de motivação. Em síntese, a avaliação de desempenho abrange como premissa básica a confrontação de algo que acontece, resultado, com algo que foi estabelecido antes, meta. Então presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que você pode ter. Nem sempre um resultado insatisfatório da avaliação de desempenho de um indivíduo representa um problema que é do indivíduo. Às vezes o problema está na organização. Talvez o cara está mal alocado, talvez o que requer dele é muito aquém ou além daquilo que ele pode entregar. Às vezes ele precisa de um treinamento ou suporte organizacional. Às vezes o problema é pessoal, até da supervisão que não gosta do cara. Então assim, você percebe que um resultado insatisfatório de uma avaliação de desempenho é um indicador para diversas ações em gestão de pessoas. Nem sempre a solução é óbvia, nem sempre é só um problema de treinamento, nem sempre é um problema de caráter do cara, nem sempre... Entendeu?
Então, é relativo, não há nada de absoluto nisso, mas é preciso mensurar. E toda vez que você vai mensurar, você precisa ter um padrão de comparação. Porque, gente, a avaliação do desempenho, ela é, na verdade, um extrato do controle, um nível do controle. Olha só o que a gente tem. Quando a gente fala da função controle, função organizacional, administrativa de controle, a gente perpassa as seguintes fases. Olha que interessante. Primeira fase do controle é o estabelecimento de objetivos e padrões. Porque você não tem como avaliar se você não tiver um padrão ou objetivos, tá? Para você mensurar. Depois que você estabeleceu seus objetivos ou padrão, você faz aí sim a avaliação de desempenho. Com base em que você vai avaliar? Com objetivo ou padrão. Então, ó, o que a gente está estudando a avaliação de desempenho é, na verdade, a segunda fase do controle, tá? Em terceira posição, a gente faz uma comparação. Essa comparação é feita entre o padrão e o desempenho avaliado. Depois de fazer isso, é que a gente vai para a quarta etapa, que trata da ação ou das ações corretivas. Gente, quando a gente fala em controle, em avaliação, as pessoas têm uma defesa grande, porque elas acham que isso é um mecanismo para punir, para coibir. Não, não necessariamente. É claro que o controle ele pode exercer função social, tá? O controle social é quando ele vai coibir uma conduta contrária, coisa do tipo, tá? Mas o grande foco da avaliação de desempenho é identificar oportunidades de melhoria, é melhorar, é gerar uma ação corretiva que permita o alcance dos objetivos da organização e atender também às necessidades pessoais dos indivíduos, porque hoje a gente busca o tal do equilíbrio organizacional ou sinergia em termos de gestão de pessoas, tá? Então fica ligado nisso daí. Bom, deixa eu beber água que a garganta secou aqui. Quem avalia quem, né? Bom, tradicionalmente, gente, a avaliação era muito mais baseada no gestor. O gestor avaliava de baixo para cima, ou desculpa, de cima para baixo. Hoje, nós temos incluído diversos atores no processo avaliativo, tá? Hoje a gente fala, por exemplo, de avaliação 360 graus, que você tenta botar os mais diversos atores que têm alguma relação com o desempenho do indivíduo para avaliar. Pode ter gestor avaliando pares, subordinados, fornecedores, clientes, outros setores da organização, e para essa avaliação ocorrer, é claro, tem que ser alguém que está relacionado com o desempenho do cara, que seja reflexo do desempenho dele, né, ou que tenha alguma relação com aquilo que ele faz. Você não vai botar numa avaliação 360 quem não tem a mínima relação porque é 360, tá? E outra coisa, hoje a gente também tem colocado, enfatizado a autoavaliação. O indivíduo que se avalia-se a si mesmo, tá bom? Gerando aí feedback, autoeficácia e coisa do tipo. Então, quem avalia? Olha só, quem pode avaliar? O órgão de RH, o chefe imediato, comissão de avaliação de desempenho, colegas, clientes externos, subordinados, clientes internos, colegas e até o próprio funcionário pode se autoavaliar num contexto hoje, tá? Moderno. Então, isso é uma realidade, tá? A gente busca diversos atores, tá bom? Quais são os benefícios de uma avaliação de desempenho? Primeiro, desenvolvimento do desempenho no trabalho, a administração paga por mérito. Então, ó, no setor público, a gente já tem sistemas de remuneração variável por desempenho. Em alguns órgãos do executivo, tá? Órgãos e entidades, a gente já tem essa possibilidade, tá? O que a gente ainda não tem é avaliação por competências. Desculpa. Remuneração por competências. Mas a gente avalia hoje o desempenho como critério para atribuição pecuniária. Tem carreiras hoje que possuem uma parte fixa, tipo 80%, e 20% é variável. E todo ano vai ser diminuído ou integralizada a remuneração em decorrência da avaliação de desempenho que se faz, tá bom?
Então, fica ligado nisso. Administração de pagamento por mérito, avisa aos empregados sobre as expectativas de trabalho, recomendações aos empregados. Isso aqui é importante, gente. Isso para mim é um dos benefícios mais importantes da avaliação de desempenho. Ela mostra para as pessoas o que se espera dessas pessoas, o que o seu chefe espera de você. Você coloca na tua avaliação de desempenho, você faz um acordo de resultados, sabe? É muito interessante que para avaliar, sentem gestor e avaliado e estabeleçam os parâmetros para fazer essa avaliação, que isso deixa tudo muito mais claro. E aí, a avaliação de desempenho deve contar com feedbacks constantes para a pessoa saber se está conseguindo aquilo que se espera dela. Então, traz uma certa clareza, tá? Para o papel, tanto do avaliado quanto do avaliador, tá? Os instrumentos de avaliação. Também promoção de tomadas de decisão, para gerar motivação nos empregados, avaliação do potencial desses empregados para futuras promoções. Tá? Existe, gente, uma ferramenta chamada Ninebox. Essa ferramenta, a matriz Ninebox, ela é muito interessante. Ela chama Ninebox porque ela vai ser uma matriz 3x3, logo vai ter 9 campos, que vai avaliar o potencial para que as pessoas sejam promovidas. Como é que você faz isso? Você vê assim, resultado da avaliação de desempenho como potencial para crescimento. Então, você cruza essas duas informações na matriz Ninebox, tá? Aí, o que você vai ter? Você vai ter pessoas que têm aí uma avaliação boa de desempenho e que têm um alto potencial para crescimento, de desenvolvimento. O que você faz? Promove essa pessoa. Então, a matriz Ninebox, gente, ela vai ser uma ferramenta que vai servir para, ao mesmo tempo, buscar informações da avaliação de desempenho e, como saída, promover a alocação de pessoas, o treinamento de pessoas e ainda a promoção das pessoas a cargos de direção. Porque a pessoa que já tem um alto potencial para crescimento e tem uma alta avaliação de desempenho, uma avaliação boa de desempenho, ela já está prontinha para ser promovida, né? Tem uns que precisam ser realocados, tem uns que precisam ser capacitados. Então olha que interessante essa matriz Ninebox, tá? Dá uma pesquisada depois, joga no Google assim, matriz Ninebox. Uma vez caiu no SESC, o povo ficou doido, sabia nem o que se tratava, né? O que ela mede? É uma matriz 3x3, que portanto tem 9 campos, por isso uma matriz Ninebox, que vai colocar para a gente o potencial de crescimento da pessoa, bem como os resultados da avaliação de desempenho. Se ele tiver um alto potencial e ele tiver uma alta avaliação de desempenho, uma boa avaliação de desempenho, ele tem condição para ser promovido. A gente faz um recrutamento interno para que ele seja promovido, tá vendo? Associa várias ações de gestão de pessoas em uma única ferramenta, tá? Então, isso é importante para avaliar o potencial dos empregados para futuras promoções, ocupações de cargo de chefia. Ela também ajuda a identificar necessidade de treinamento. Porque às vezes, gente, o problema de uma má avaliação de desempenho é porque a pessoa não foi treinada suficientemente para exercer as atribuições do cargo, para exercer o seu mistério. Então, às vezes, é um problema de treinamento, ok? Então, fiquem ligados nisso. Melhoria do relacionamento no trabalho, porque você sabe o que se espera de cada um. Auxílio no ajuste de metas de carreira. Determinação de trabalho de modo mais eficiente, ou seja, você sabe o que fazer, como é que é mais eficiente por meio dos dados. Transferência de decisões. Tomada de decisões sobre dispensas. Eu estou falando aqui de dispensa na iniciativa privada, estou falando das demissões. Sim, porque olha só, quando você tem um problema de avaliação de desempenho, ou seja, uma avaliação fraca, uma avaliação sofrível, isso pode ser problema do próprio indivíduo, tá? Pode ser um desvio de caráter até do cara, porque ele não quer trabalhar, porque ele quer ser picareta, ou às vezes pode ser problema da organização, porque não alocou direito, porque não treinou direito, porque o supervisor não sabe avaliar bem. Então tem vários problemas associados, mas pode ser também o caso de simples dispensa do indivíduo, tá? Por insuficiência de aproveitamento. Auxílio no planejamento de longo prazo, validação de procedimentos para contratação e justificativa para outras ações gerenciais que, possam vir a ser levantadas em decorrência dessa avaliação de desempenho. A avaliação vai nos trazer, na verdade, gente, uma série de informações importantes para a tomada de decisão gerencial no contexto das organizações, ok? Seguindo aqui. Agora sim vamos entrar naquele elemento que eu falei para vocês. Qual a diferença entre o charme e o funk? Hein? Qual a diferença entre o charme e o funk? Não. Qual a diferença entre avaliação do desempenho e gestão do desempenho? Então eu peguei algumas bibliografias, a gente até fala hoje de gestão
ou avaliação do desempenho por competências ou gestão do desempenho por competências também, tá? Que toda a política de gestão de pessoas hoje está norteada pela noção de competência segundo o enfoque estratégico. Mas vamos ver agora aqui de forma pontual a diferença de avaliação de desempenho para gestão do desempenho. Tem diferenças, tá? Vamos lá. É muito comum que se confundam os dois conceitos, ou ainda que eles sejam tratados como sinônimos. Então, não são sinônimos, não são sinônimos, mas são relacionados? São. Então, a verdade é que eles devem ser analisados em conjuntos e estão relacionados, mas não se tratam da mesma coisa. Em rápidas palavras, a avaliação de desempenho é utilizada dentro de um contexto específico de um trabalho. Tá? Normalmente executa uma análise de algo que já é realizado, acabado e entregue. Vamos pensar. Você está no contexto do seu setor de trabalho. Você tem um supervisor que no dia a dia verifica aquilo que você faz. Ele vai avaliar aquilo que você fez, realizou e entregou. Então a avaliação de desempenho normalmente é baseada naquilo que já se fez, num conjunto de ações já desenvolvidas. Ele não tem um foco proativo, mas é baseado em um conjunto de ações já desenvolvidas e em resultados já entregues. Isso é avaliação de desempenho, tá? Quando eu falo em gestão de desempenho, aí eu não vou ter algo tão pontual e específico baseado naquilo que já foi feito, mas também naquilo que eu posso fazer, tá? Ou que eu posso prevenir, por exemplo. Então fiquem ligados, porque esse enfoque de caráter mais específico e mais geral define a diferença entre os dois modelos, tá? Então, olha lá. Então, é utilizado dentro de um contexto bem específico, normalmente executa uma análise de algo que já foi realizado, acabado e entregue. Quando se analisa o que realizam e entregam os indivíduos, grupos e setores da organização, em comparação com um certo padrão pré-definido de desempenho, portanto, há a avaliação, que é o que eu tenho explicado até agora, tá? Até agora eu tenho explicado para vocês a avaliação. Por exemplo, função controle. Defina um padrão, avalie o desempenho. Comparo o padrão com o desempenho e, por fim, faço ações corretivas. Percebam aí que eu estou analisando algo que já foi realizado ou algo que já foi entregue. Eu posso até corrigir para as próximas vezes, mas é tudo baseado no passado e de forma muito pontual, muito específica. Avançando. Já a gestão do desempenho tem natureza mais preventiva, permitindo que intervenções importantes sejam feitas antes do alcance de objetivos e resultados esperados. Gestão do desempenho, portanto, é uma participação ativa e consciente na construção do resultado do desempenho. A empresa que busca gerir seu desempenho está atenta todo o tempo, corrigindo desvios e melhorando a performance a fim de impactar o resultado final. Então, olha, pequena, grande diferença. Na avaliação do desempenho, eu analiso um conjunto de ações, esforços e entregas já desenvolvidas. Isso é avaliação do desempenho de acordo com o padrão. Já a gestão do desempenho tem enfoque mais preventivo e proativo. Ela procura, antes de o resultado final ser entregue, comportar uma série de ações para que ele seja entregue da melhor forma e de modo global, de modo mais geral, não de modo tão específico, tá bom? Então, no contexto específico de trabalho, diante de uma série de ações que já foram desenvolvidas, ou de produtos ou resultados que foram entregues, eu avalio o desempenho conforme um padrão estabelecido. Já a gestão do desempenho tem um enfoque mais proativo, preventivo, procura, antes de o resultado final ser entregue, construir uma série de medidas para melhorá-lo, para aprimorá-lo, para que não haja desvios, erros, problemas, ok? Então são dois enfoques diferentes, mas complementares. Então, fique ligado. Enquanto a avaliação do desempenho qualifica a performance de um profissional em determinado período passado, a gestão do desempenho procura trabalhar essa performance constantemente, visando tanto resultados no presente quanto no futuro. Então, quem tem enfoque preventivo e proativo? Gestão do desempenho. Quem está baseado num conjunto de medidas com base num padrão, naquilo que já foi desenvolvido pelo cara? Avaliação do desempenho. Então, basicamente, são essas as diferenças, tá? Então, olha só. As organizações, de modo geral, estão preocupadas com a avaliação, medição e monitoramento de 4 aspectos principais. Então, o que a gente mede? Resultados, os resultados concretos e finais que se pretende alcançar dentro de um certo período de tempo. Desempenho, o comportamento ou meios instrumentais que se pretende pôr em prática.
Competências, as competências individuais a qual as pessoas oferecem ou as competências que agregam à organização. E, por fim, fatores críticos de sucesso, os aspectos fundamentais para que a organização seja bem-sucedida no seu desempenho e nos seus resultados. Bom, avançando um pouco mais aqui, tá? É importante, nesse contexto, tá? Entender que a avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada funcionário, das atividades que ele faz, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento, o que ocasiona efeitos positivos na empresa. É, portanto, um processo no qual as organizações avaliam o desenvolvimento do colaborador no cargo, mediante critérios pré-estabelecidos. Podem ser competências e atitudes desejáveis, resultados perante metas ou ambas as alternativas. A avaliação refere-se a processos um pouco mais burocráticos e quantitativos. O objetivo realmente é quantificar e qualificar a performance do profissional. Então, olha só, presta atenção. Quando o seu grande questionamento é qualificar a performance do indivíduo, você está fazendo uma avaliação do desempenho, tá bom? Baseado em um padrão pré-estabelecido de comportamento, de atitude, de competência, tá? Não tem um enfoque tão preventivo. E vai avaliar com base num padrão aquilo que ele já fez. Então, seguindo aqui. Como o próprio nome sugere, a gestão do desempenho significa, de fato, gerir mais e avaliar menos, tá? Então, quando você tem assim, ó, a avaliação e gestão. O próprio nome vai sugerir a avaliação, você vai ter mais enfoque na avaliação, a gestão avalia, mas o maior enfoque dela é na gestão do desempenho, tá bom? Aqui é mais burocrático. Burocrático, que é a avaliação, tá? A gestão é mais proativa e preventiva. Ok? Então, a gestão do desempenho tem maior enfoque estratégico e visão do negócio, o que extravasa o seu crivo individual e de grupos, e no contexto da gestão de pessoas, está inserida num contexto mais amplo. Diferentemente da avaliação de desempenho, olha só, questiona metas, funções e competências que estão sendo avaliadas no âmbito não só do indivíduo, mas no âmbito da organização, para torná-la apta a alcançar mais e melhores resultados. Então, olha o que a gestão do desempenho engloba. Definição de funções, fixação de objetivos individuais, o apoio aos indivíduos e ao respectivo acompanhamento, engloba também a avaliação de desempenho, formação para diversas competências, remuneração em função do desempenho, formação e desenvolvimento de pessoas, tá? Então, daqui a pouco eu vou fazer um quadro comparativo entre ambas, mas até aqui é importante que vocês tenham esses conhecimentos para mensurar e quantificar, qualificar as diferenças entre um modelo e outro. Daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre o tema. Até mais!